O milionário descobre que seu marido nunca existiu e a mendiga negra tem um segredo chocante. Ricardo era um multimilionário em uma metrópole vibrante, cercado por luxo, festas e sussurros sobre sua fama. O sol brilhava sobre os arranha-céus, refletindo os gols mais altos que seu coração. Mas apesar desse brilho, havia uma sombra dentro dele. Ele tinha tudo: carros de luxo, uma mansão de tirar o fôlego e uma imagem impecável. Mas o que faltava era a alma, uma conexão real. Uma noite, enquanto passeava pelas ruas brilhantes da cidade, conheceu Gabriel, um homem misterioso, de olhar profundo, que iluminava os lugares escuros de sua vida. Os dois se tornaram amantes em segredo, mas a felicidade de Ricardo tinha um preço. Ele não sabia que o passado de Gabriel esconde segredos que podiam destruí-los. A vida nas sombras de Ricardo contrastava brutalmente com a de Clara, uma moradora de rua que lutava para sobreviver nas periferias da cidade. Ela vagava entre a poeira e o lixo, com um olhar que escondia uma vida de dor. Mas Clara guardava um segredo que fazia seu coração bater mais rápido toda vez que se lembrava dele. Algo que poderia mudar tudo. Sua rotina era marcada por dias longos e noites frias, até que um assassinato brutal em um dos becos da cidade fez com que tudo mudasse para todos. Enquanto isso, as notícias do assassinato se espalharam como fogo. Ricardo ficou chocado ao descobrir documentos antigos em sua mansão. Documentos que revelavam que seu marido poderia nunca ter existido. Seriam essas as delícias de uma mente maluca ou algo muito mais terrível? Sua vida perfeita se desmoronava em um mar de dúvidas e incertezas. Ele decidiu investigar, determinado a descobrir quem era realmente Gabriel e o que havia acontecido em sua vida. Paralelamente, Clara sentiu o perigo se aproximar. Sombras do passado a ameaçavam, e ela sabia que precisava agir antes que fosse tarde. O peso do segredo a consumia, levando-a a um ponto sem volta. Ela e Ricardo estavam prestes a se cruzar, conectados por um destino que ambos ignoravam. A cidade, com toda sua beleza e crueldade, era a tela de um drama intenso. As investigações de Ricardo foram interrompidas por um encontro inesperado com Clara. Um olhar, um toque. E cada um percebeu que suas vidas estavam entrelaçadas de uma forma que não podiam entender ainda. O mistério maior que o cercava estava prestes a ser revelado. Quem era o verdadeiro vilão por trás dessa trama? Ricardo e Clara conseguiriam desvendar a verdade antes que suas vidas se tornassem um eco distante de uma história não contada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo e Clara estavam de pé em meio à multidão que se aglomerava nas ruas ensolaradas. Suas vidas entrelaçadas por um fio invisível de destino. O olhar de Clara era profundo, carregado de mágoa e esperança ao mesmo tempo. Ambos sabiam que a conexão que sentiam era especial, uma centelha em meio ao caos. Mas o que eles não podiam imaginar era que logo tudo se tornaria um verdadeiro pesadelo. Enquanto Ricardo tentava processar a confusão em sua mente, uma explosão repentina estremeceu o ar ao redor.
Um barulho ensurdecedor. O chão parecia tremer, e as pessoas gritavam em pânico, correndo em todas as direções. O que era aquilo? A adrenalina pulsava nas veias de Ricardo, enquanto ele puxava Clara para um canto seguro, longe do caos. O medo se apoderava do coração dele, e ele não podia deixar que nada acontecesse a ela. Mas, enquanto se moviam, o que viram os deixou paralisados. Nas sombras da entrada de um beco, emergiu uma figura encapuzada. Um homem, sua presença envolta em mistério e ameaça. Ele apontou algo que parecia um dispositivo, e uma risada fria ecoou no ar. Afinal, a verdade será revelada hoje. Ele disse, com uma voz que fazia ecoar sua própria fúria e dor. Antes que pudessem reagir, o homem pressionou um botão, e como um relâmpago, uma série de explosões começaram a detonar em pontos estratégicos da cidade. O barulho era aterrorizante. Os gritos aumentaram, e a cidade virou um cenário de destruição, labaredas e fumaça. Ricardo olhou para Clara e viu que seus olhos foram tomados pelo horror e pela compreensão de que aquele homem estava aqui por um motivo específico. E foi então que ela deixou escapar uma revelação devastadora. Ricardo, eu não sou quem você pensa que sou. O mundo ao redor parecia girar, e as palavras dela se tornaram um eco de grande impacto. Ele a encarou, a dor se transformando em confusão. O que quer dizer? Ele conseguiu perguntar, o coração disparando. Eu tenho um passado, uma ligação com o Gabriel. Antes que ela pudesse terminar, outra explosão ofuscou sua visão. A aterrorizante realidade era que Gabriel, o amante que Ricardo havia perdido em meio ao mistério e ao amor, estava mais próximo do que ele poderia imaginar. O homem encapuzado não era apenas um terrorista. Ele era uma figura do seu passado ligada a Clara, a chave para segredos que poderiam mudar tudo. E assim, no meio do caos, o peso da revelação atingiu Ricardo como um golpe. Ele olhou nos olhos de Clara e se sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O que mais ela escondia? E o que isso significava para os dois? Ele sentiu que uma parte de sua alma estava prestes a se perder, enquanto a cidade ardia ao seu redor. Enquanto a fumaça subia, Clara se virou para ele, o desespero em seus olhos. Ricardo, precisamos fugir. Eu sei como parar isso. Mas logo, uma nova explosão soou e tudo ao redor deles pareceu desmoronar. O destino de Ricardo e Clara estava prestes a mudar para sempre, e o que eles descobririam a seguir poderia ser mais devastador do que qualquer explosão. O tempo estava se esgotando, e a verdade se aproximava mais, como uma sombra em busca de luz. Enquanto a fumaça envolvia o ar e o pânico dominava as ruas, Ricardo e Clara se entreolharam, sem saber se aquele momento seria o último. Os ecos das explosões ainda reverberavam na cidade, mas o olhar de Clara estava fixo no homem encapuzado, a figura sinistra que havia prometido revelar verdades. O coração de Ricardo disparava, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Ricardo, não temos tempo. Precisamos ir, agora! Clara gritou, puxando-o na direção contrária da destruição. Mas ele estava paralisado, o olhar fixo em Clara, sentindo a urgência de suas palavras, mas também a necessidade de respostas. Algo de... O que você quer dizer sobre Gabriel? Ele precisava da verdade. O caos ao redor desapareceu em redemoinhos de sons, e a única coisa que importava era ela. Ela hesitou, o medo brilhando em seus olhos. Então,
Com um suspiro pesado, ela revelou: Gabriel, ele era meu irmão. As palavras caíram como uma bomba. Ricardo se sentiu tonto, as peças do quebra-cabeça se embaralhando em sua mente. Irmã? Como isso era possível? O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. A incredulidade se misturava à dor. A revelação girou sua barriga, um nó puxando sua razão. Ele não era apenas o homem com quem você estava. Ele era parte de mim. E eu tinha que me proteger. Por isso estou aqui na rua. Fui forçada a desaparecer, a esconder de quem me perseguia por causa dele. O desespero na voz de Clara era palpável, um grito de socorro em meio à confusão. Enquanto isso, a figura encapuzada se adiantou. Um sorriso macabro escancarando sua maldade. Sabia que vocês teriam uma conexão, mas não se importem com a história de família. Tudo termina hoje. Ele pressiona um botão em um pequeno dispositivo em sua mão. Antes que Ricardo pudesse reagir, Clara se lançou em frente a ele. Não, não, você não pode fazer isso. Uma nova explosão ecoou, e Clara foi arremessada para longe como uma boneca de pano, caindo pesadamente ao chão. O mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. Ele correu até ela, coração acelerado. Clara! Clara! Ele a puxou para perto, sentindo que a vida dela escorria através de seus dedos. Por favor, acorde. Clara abriu os olhos lentamente, o pânico dando lugar ao reconhecimento. Ricardo, eu acho que ele está atrás de mim. Temos que encontrar o que ele quer. O sussurro dela estava cheio de dor, a fragilidade de sua existência ali nua, exposta. Mas então, algo brilhou em seus olhos, um lampejo de determinação. Tem uma caixa, um esconderijo que eu deixei com a verdade sobre nós. Preciso que você a encontre. É a única forma de parar isso. Os olhos de Ricardo, antes cheios de amor e incerteza, agora ardendo com um novo propósito. Ele se levantou, sentindo que o tempo se esvaía. Fique aqui, eu vou buscar. Ele se virou para enfrentar o perigo. A figura encapuzada, sorrindo como se gostasse do jogo. Mas antes que pudesse se mover, o dispositivo na mão do homem encapuzado emitiu um sinal, e em uma fração de segundos, uma enorme explosão rasgou o céu. Ricardo sentiu o chão tremer. Uma nuvem de sujeira e dor envolveu tudo na sua volta. Ricardo! O grito de Clara ecoou enquanto a cidade se iluminava com luzes e sombras. Ele estava perdido, as paredes ao redor parecendo desabar. E no meio do caos, uma sequência de flashes o atingiu. Ele se lembrou de Gabriel, de cada momento. E se tudo o que pensava saber sobre ele estivesse, na verdade, envolto em mentiras? O que mais estava escondido? Que segredos aterradores ainda estavam por vir? Ricardo estava de joelhos, segurando Clara, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto tentava entender as palavras dela. Gabriel era meu irmão. Ecoavam em sua mente como um mantra devastador. O que isso significava? Ele olhou para a figura encapuzada, agora se aproximando com um sorriso maligno que cortava o ar como uma lâmina. Eu sempre soube que você descobriria a verdade, ele disse, com uma voz que parecia se arrastar pelo chão. E como bom irmão, meu papel é fazer o que for necessário para proteger sua memória. Ele apontou o dispositivo novamente, revelando um pequeno botão luminoso. A cidade em volta parecia um filme de terror em alta velocidade. Não, o que você planejou, Ricardo gritou, sentindo o coração disparar. O homem encapuzado apenas riu, um riso que enviou arrepios pela espinha dele. Tudo aconteceu em um segundo. A figura, com um movimento rápido, pressionou o botão, e com isso, uma série de luzes piscou em vários locais da cidade. Não apenas explosões, mas algo mais. Ricardo olhou para Clara.
os olhos dela brilhando em reconhecimento, enquanto ela começava a se levantar. Um novo impulso, um novo desejo. Não, Clara, fique aqui, ele gritou, mas ela estava decidida. A determinação a envolvia como uma armadura. Eu sei o que precisamos fazer, Clara gritou, enquanto avançava com a mão estendida. Mas antes que pudesse chegar ao homem, algo a atingiu. Uma bola de energia, uma explosão de cores que vaporiza a cena em volta. Clara foi lançada para o lado, e na fração de segundo em que tudo ficou silencioso, Ricardo percebeu. O homem encapuzado não estava ali apenas para fazer estragos. Ele queria Clara, de um jeito muito pessoal. Em um movimento rápido, Ricardo correu até ela, mais medo do que coragem. Viu-a caída no chão. A energia dissipava-se em faíscas ao seu redor. Clara! Ele a puxou para perto, sentindo o batimento forte de seu coração. O que você sabe? Ele insistiu, piscando as lágrimas que ameaçavam cair. A dor aguda de ver a mulher que poderia ser sua salvação, agora vulnerável diante dele. E o que Clara respondeu mudaria tudo novamente. Ricardo, eu não sei como te dizer isso, mas suas palavras eram arrastadas, como se cada letra carregasse o peso do mundo. Eu sou parte de algo maior, algo que está além do que você imagina. Gabriel não era apenas meu irmão. Ele era o herdeiro de uma estrutura que não deveria existir. Fomos criados para ser a chave de uma guerra. Antes que pudesse terminar, o homem encapuzado avançou, a luz daquele dispositivo piscando de forma ameaçadora. Cale-se, você não tem ideia do que está dizendo. A raiva cortava suas palavras, e ele estendeu a mão. Mas Clara ergueu-se, mais forte, mais determinada. Você não vai nos parar. Nós sabemos mais do que você imagina. Clara gritou, sua voz vibrando com uma força que parecia inabalável. E no momento em que ela se levantou, uma onda de energia brilhou ao seu redor. Um campo de força que fez o homem hesitar. Mas a verdade era mais profunda. Nos olhos de Ricardo, ele percebeu. Clara, você não é só uma sobrevivente. Você é a próxima líder. A compreensão atingiu-o como uma explosão. Ela olhou para ele assustada, mas agora com uma nova luz. Sim, e é por isso que eles estão atrás de mim. Devemos ir, agora! O tempo se esgotava. O homem encapuzado se preparava para atacar novamente. De repente, uma nova explosão estourou ao fundo, fazendo a cidade tremer. E nesse momento caótico, tudo parecia convergir. Ricardo sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Ele percebeu que aquele não era só um sequestro, não era apenas uma batalha. Eram segredos de uma vida que não sabiam que carregavam. Clara, precisamos descobrir a verdade sobre Gabriel e essa organização. Ele gritou, a emoção ardendo dentro dele, mas enquanto se levantavam para fugir, algo estrondoso aconteceu. Uma luz ofuscante irrompeu de onde a figura do homem encapuzado havia desaparecido. Uma energia cósmica que iluminou a cidade inteira. E antes que pudessem fazer qualquer movimento, a cidade se desfez em um borrão de luz. Sistematicamente, os contornos do lugar desapareceram, como se a realidade estivesse se desintegrando diante deles. Ricardo sentiu o chão sumir, e Clara segurou sua mão com força, um puxão de amor e desespero. O que está acontecendo? Ele gritou. E enquanto tudo se apagava, um eco profundo ressoou ao seu redor, sussurrando a resposta que ambos, talvez,
estavam prontos para ouvir, mas que ninguém queria encarar. A verdade, em sua intensidade mais pura e devastadora, estava prestes a se revelar. Enquanto tudo ao redor se desintegrava em uma luz ofuscante, Ricardo segurou firmemente a mão de Clara. Ele sentiu o coração disparar, um coquetel de medo e determinação. "Precisamos sair daqui!" retumbou sua voz entre as explosões. Mas antes que pudessem se mover, uma figura familiar emergiu da fumaça, e a realidade pareceu paralisar. "Dot, Gabriel!" Ricardo exclamou, mal conseguindo acreditar no que via. Ele não era só uma lembrança ou um eco distante. Estava ali, com seu olhar penetrante, como um espectro do passado. Mas ao contrário da imagem romântica que Ricardo mantinha dele, Gabriel estava envolto em um manto de escuridão. Sua presença irradiava uma energia que fazia o sangue de Ricardo gelar. "Ricardo", Gabriel disse, sua voz ecoando com uma melodia cheia de dor e revelações. "Você está prestes a descobrir a verdade sobre nós, sobre tudo." Nele havia uma tensão que parecia mais forte que as explosões ao redor. Ele se virou, olhando para Clara, e o desdém em seus olhos era palpável. "E você não deveria estar aqui." Clara soltou uma expressão de óbvio choque. "Gabriel, o que você está fazendo? O que está acontecendo?" A confusão a consumia, mas havia uma centelha de esperança em seu olhar. "Eu sou o que resta de um legado que não deveria existir", Gabriel respondeu, o tom carregado de desejo e raiva. "E você, Clara, não entende o peso que carrega." As palavras cortaram o ar como uma faca. O ambiente ao redor pulsava com energia. E enquanto as chamas crepitavam, a verdade começou a aflorar. "Você não pode me proteger", Clara disse, a bravura dela escondendo o medo. "Eu sei que estou ligada a você, mas isso não muda o fato de que você está ameaçando nossas vidas." Ricardo ficou paralisado. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas havia mais. O olhar de Gabriel, uma mistura de tristeza e fúria, estava fixo em Clara. "Você não sabe a verdade. Acredito que você é a chave, mas o que trouxe você aqui pode fazer com que cada um de nós pague o preço." De repente, uma nova onda de luz iluminou a cidade, e Ricardo sentiu sua carne arrepitar. Memoráveis monumentos agora pareciam desvanecer, e ele sabia que algo muito mais perigoso estava prestes a acontecer. O que ele não esperava era ouvir uma explosão na profundidade de suas memórias. "Clara, o que você sabe sobre mim?" Ricardo gritou, a urgência em sua voz crescendo como uma tempestade. A dor e o amor que permeavam suas palavras pareciam transbordar. Clara, ainda olhando para Gabriel, finalmente se virou para Ricardo. Ele não é a pessoa que você pensa que é. Ele é a razão pelos quais todos nós estamos aqui na cidade. Eu jurava proteger você de tudo isso, mas não sei mais o que é real." Os olhos de Gabriel brilharam com malícia. "Bingo! Você entendeu, querida. Eu sou uma marionete, assim como você." Ele se adiantou. "O que você vê em sua mente não é real, Ricardo. Sua história, sua vida, tudo foi elaborado. Mesmo Gabriel, a conexão que você pensou que tinha. E então, a revelação aterradora. Eu sou você, Ricardo. Você de outra vida. Estamos presos em um ciclo sem fim de repetição e dor." O chão parecia balançar sob seus pés. A incredulidade tomou conta de Ricardo. "Não, isso não é possível." A confusão e o pânico começaram a sufocá-lo. "Você está mentindo. Quantas vezes você vai renegá-lo?" Clara gritou, lágrimas nos olhos. "Ele diz a verdade.
Você é parte de uma narrativa que nunca foi sua, mas você precisa entender para quebrar a maldição. Ricardo ficou paralisado, a verdade batendo como um martelo. A cidade ao redor dele estava queimando, mas a única coisa que ele conseguia sentir era o desmoronamento de sua própria identidade. E então, antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão aconteceu, mais perto, fazendo-o cair de joelhos. Clara gritou e ele a olhou, o desespero no olhar dela quebrando seu coração. Clara, não podemos acabar assim. Mas quando virou de novo para Gabriel, não havia mais traço de humanidade. Ele era uma sombra, um eco de algo que ele mesmo teria se tornado. A verdade nos libertará ou nos prenderá para sempre, finalizou Gabriel. E o mundo desmoronou em uma onda de luz obscura. Ponto. E nesse momento, tudo o que Ricardo pensara saber desapareceu, e ele ficou cercado por uma escuridão infinita. As palavras de Gabriel ecoavam na mente dele. Você será a chave ou sua própria prisão. A verdade era mais bilionária do que o próprio Ricardo poderia imaginar. E antes que tudo se apagasse, uma última revelação formou-se em seu coração. Quem realmente era Ricardo? No turbilhão de luz e som, Ricardo se sentiu como se estivesse flutuando entre realidades. O que Gabriel havia acabado de dizer ecoava em sua cabeça, um mantra aterrador. Eu sou você de outra vida. Como? O que isso significava? A luz aumentou de intensidade, e Ricardo sentiu uma corrente elétrica atravessar seu corpo. Uma sensação de que tudo ao seu redor estava se desfazendo. O calor das explosões, o cheiro de fumaça, tudo ia ficando distante, como se uma barreira invisível o separasse da realidade. Ele olhou para Clara. Seus olhos estavam cheios de medo, mas também de uma determinação feroz. Nós precisamos sair daqui, Ricardo, agora! Mas antes que ele pudesse responder, algo cortou o ar. Um grito estridente, não de socorro, mas de algo muito pior. Ricardo se virou para ver a figura encapuzada avançando em direção a eles. E então, tudo aconteceu rapidamente. A figura, ao invés de atacar, soltou um riso maníaco que fez o coração de Ricardo disparar. Antes que ele pudesse pensar, o homem estendeu a mão e uma onda de eletricidade atravessou o espaço, fazendo tudo ao seu redor tremer. Ricardo e Clara foram lançados para trás, caindo pesados ao chão. O impacto deixou Ricardo atordoado. Ele se esforçou para se levantar, mas seus músculos pareciam pesados e lentos. A cidade estava em ruínas, mas no caos havia uma luz pequena, mas intensa, em uma de suas mãos. Era um pequeno dispositivo, um artefato pulsando com uma energia que Ricardo não conseguia entender. É ele, Clara gritou, com os olhos fixos no homem. É o detonador. Ele vai acabar com tudo. E naquele momento, algo estalou dentro de Ricardo. Uma verdade que ele não sabia que estava ali, apenas esperando para ser descoberta. Ele se levantou, a dor pulsando em seus membros, e olhou para Clara. O que você sabe? A urgência em sua voz era palpável. Clara hesitou, o olhar dela sombriamente distante. Eu só sei que de alguma forma estamos ligados. E esta cidade, tudo isso pode ser uma ilusão. Então a figura encapuzada girou bruscamente, apontando o dispositivo. Vocês não entendem. Este é apenas o começo. O que vocês descobrirão será além da compreensão. E quando ele pressionou o botão, um eco sobrepujante reverberou pela cidade. Uma nova onda de luz atingiu Ricardo. E ele teve uma visão, não apenas de seu passado, mas de um futuro possível. Imagens de destruição, de amor, de dor e sacrifício. Entre as imagens, uma revela Clara,
mas não como ele a conhecia. Havia algo mais, algo que fazia seu coração parar. Uma cena mostrava-a cercada por homens com intenções sombrias. A mão dela estendida como se estivesse entregando-se. Em um estalo, tudo mudou. Oliver, o ex-melhor amigo de Ricardo, emergiu da fumaça, trazendo uma narrativa completamente diferente. Ricardo, você precisa entender. Ponto. Clara e eu, nós temos um plano. Todas as dores que você está sentindo são para um propósito. Eu nunca quis que você ficasse no meio disso. A revelação cortou Ricardo como uma faca. Oliver, o que é que você está dizendo? Você sabia sobre isso? O choque percorria suas veias. Ele olhou para Clara, que estava paralisada, como se algo dentro dela estivesse se despedaçando. Ricardo, por favor, é sobre você. Você sempre foi a chave, sempre. A voz de Oliver ecoou com um fervor desesperado. O mundo ao redor parecia congelar. Você estava trabalhando com ela? Ricardo sentiu a traição queimar na garganta. Diga-me a verdade! E Clara, a mulher que ele amava, estava agora se transformando em um fantasma de tudo que ele conhecia. Eu não posso. Lágrimas se acumulando nos olhos dela. Mas você precisa ver. E antes que pudesse entender, a luz envolvendo a cidade começou a mudar. Era uma luz diferente, uma que não significava apenas destruição, mas uma revelação. O chão tremeu sob seus pés, e o céu parecia se abrir, revelando a verdade oculta. A última explosão deslumbrou fãs que observavam de longe, mas para Ricardo, nada mais fazia sentido. Era como se todo o seu mundo estivesse prestes a colapsar em cima dele. Embora essa nova realidade estivesse se formando ao seu redor, ele percebeu que nada seria como antes. As peças se encaixavam de forma horrenda. As últimas palavras de Clara gravadas em sua mente. Você precisa ver. E em tudo isso, a pergunta pairava no ar. O que mais ela escondia? A luz pulsante ao redor deles parecia girar como um redemoinho. Ricardo sentiu que a realidade se desvanecia a cada instante, e as palavras de Clara ecoavam em sua mente. Você precisa ver. A tensão no ar era palpável, como se todo o mundo estivesse prestes a desabar. Ele girou a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. Gabriel, você não pode ser real. Ricardo gritou, sua voz tremendo de incredulidade. O homem diante dele, agora claramente uma sombra do passado, a imagem do que deveria ser seu amor, não era mais do que uma lembrança torcidamente manipulada. Mas enquanto ele lutava para manter os pensamentos claros, algo começou a mudar no olhar de Gabriel. Havia uma mistura de dor e determinação que parecia real. Você tem que entender, Ricardo. Nós estamos em perigo. Gritou Gabriel. Mas o homem encapuzado riu, interrompendo-o. Dói saber a verdade, não é? Todos aqui são filhos do mesmo crime. E a cidade está prestes a se tornar as cinzas de uma história que nunca deveria ter começado. Disse ele, a voz saturada de sarcasmo. Nesse momento, um tremor vindo do solo fez o chão vibrar e obter a atenção deles. Ricardo olhou ao redor, desesperado. Clara, temos que... Mas a expressão dela havia mudado. Ela olhou para Gabriel com uma intensidade que paralisou Ricardo. Eu sei quem você realmente é, Gabriel, Clara disse, sua voz firme. E sei o que você esconde. Isso vai acabar hoje. Uma onda de desespero revestia suas palavras, mas, por um instante, a tensão se esquivou da cena, como se a cidade estivesse respirando fundo. Mas então, algo inimaginável aconteceu.
O homem encapuzado ergueu o que parecia um detonador, e uma luz ofuscante explodiu de dentro do dispositivo. Uma nova onda de som e luz fez os corpos estremecerem. Clara foi lançada para trás, e Ricardo sentiu seu coração subir na garganta. Clara! Ele gritou. Mas a explosão interrompeu qualquer esperança. Quando a poeira assentou, o silêncio prevaleceu. Mas em meio ao caos e à confusão, uma nova figura se revelou. Uma mulher apareceu, vindo das sombras, com um olhar intenso e determinado. Ricardo a reconheceu. Era Valentina, a secretária de Gabriel, alguém que acreditava estar longe do jogo. Mas ali estava ela, com os olhos brilhando e uma aura de confiança. Ricardo, peço que você escute. O que você não sabe é que Clara e eu temos uma conexão. Ela disse, mas a urgência no tom fez Ricardo estremecer. O mundo ao redor parecia ter parado. Uma conexão? O que você quer dizer? Ricardo perguntou, confuso e intrigado. Valentina não hesitou. Gabriel não é o problema, Ricardo. O que você não sabe é que Clara e eu somos irmãs. Fomos separadas ao nascimento. E esse homem ali, ele quer se vingar de nós por algo que nossa família fez no passado. Você precisa entender. Está tudo ligado a você. Os olhos de Ricardo se arregalaram. O quê? Não, isso não pode ser possível. Ele olhou para Clara, que agora parecia perdida e atordoada. Sim, Ricardo, e você faz parte disso. É por isso que eles estão atrás de você. Clara disse, a voz um sussurro de desespero. Nosso passado, tudo, é uma armadilha. Ricardo não sabia se ria ou chorava. A vida dele inteira se desmoronando em segundos. Mas por que ninguém me disse isso? Por que eu só ouço agora? Valentina deu um passo para frente, o olhar dela ansioso. Porque é tempo de libertação, e a verdade sempre encontra maneiras de retornar. Juntos, podemos quebrar a maldição que nos mantém presos. Mas temos que ir. Agora. E antes que pudesse hesitar, uma nova onda de energia emanou do dispositivo que o homem encapuzado mantinha. O tempo estava se esgotando, e a cidade estava prestes a ser engolida por uma nova explosão. Enquanto a luz envolvia tudo, ele segurou a mão de Clara e de Valentina, sentindo uma onda de determinação e esperança. Então, vamos acabar com isso. Se somos parte disso, o homem encapuzado, agora com um sorriso satisfeito, aguardava a oportunidade perfeita para jogar seu truque final. Quando a luz explodiu, Ricardo sentiu que seu corpo estava sendo puxado para outro lugar. Era como estar em um sonho, impossível de controlar. Ele apertou a mão de Clara, tentando ancorar-se na realidade, mas tudo ao redor parecia se distorcer. Então uma voz soou, forte e clara, quebrando o caos. Parem! A voz era potente, cortante. Ricardo virou-se e, para seu horror, viu Gabriel, mas não era o mesmo homem que conhecera. Seus olhos eram frios e repletos de uma energia obscura. Vocês não podem me impedir. A verdade deve ser revelada. Gabriel! Clara gritou, o desespero explodindo em sua voz. Você tem que parar com isso. Você não é assim. Mas antes que Gabriel pudesse responder, a realidade ao redor deles mudou repentinamente. Uma fenda no espaço ao lado dele se abriu, revelando uma visão de um passado que ele nunca soubera que existia. Ele viu um grande palácio, cercado por uma cidade vibrante, onde pessoas dançavam e celebravam. Mas na cena, havia uma sensação de uma escuridão profunda pairando. Essa é a verdadeira origem de tudo.
o que sua família fez no passado. A fenda pulsou e, de repente, uma figura surgiu. Uma mulher. Ela se aproximou, e quando a luz a tocou, Ricardo ficou horrorizado ao reconhecer seu rosto. Era a mãe dele, há muito desaparecida. Mãe? Ele mal pôde sussurrar, antes de a cena ao redor se desfazer em um borrão. A mulher olhou diretamente para ele, e sua expressão era de dor intensa. Ela estendeu a mão em direção a ele. Ricardo, você precisa entender. Nós não somos quem pensamos que somos. Não! Isso não pode ser verdade. Donto. As palavras de Ricardo saíram em um grito. Valentina e Clara estavam ao seu lado, mas sua presença parecia desvanecer diante da revelação. A mulher começou a falar, e sua voz ecoou dentro da mente de Ricardo. A cidade, a luta, tudo isso foi consecutivo à escolha de um caminho que foi imposto a nós. O legado que sua família carrega é uma maldição. Vocês não sabem o que significa ser um herdeiro deste poder. Tudo parecia desmoronar na mente de Ricardo. Era como se as fundações de sua vida tivessem sido destruídas e erguidas de volta em uma nova forma aterradora. Então, Gabriel, você também está envolvido? Você sabia? A expressão de Gabriel mudou e um brilho de culpa atravessou seus olhos. Eu sou parte disso, sim, mas posso ajudá-los. Nós podemos quebrar essa corrente. Nesse momento, a fenda na realidade começou a se fechar, e a angústia tomou conta de Clara. Ricardo, se você tropeçar nesse caminho, perderá tudo. As escolhas que fizer agora são mais importantes do que nunca. Um vazio se formou quando a fenda desapareceu, e em frações de segundos, tudo parecia silenciar. A tensão na atmosfera era palpável. Ninguém se atreveu a se mover. Mas foi aí que a verdadeira reviravolta aconteceu. O homem encapuzado, que até então permanecera em silêncio, ergueu a mão e revelou seu verdadeiro rosto. Era Oliver, o ex-melhor amigo de Ricardo. A traição esculpida na expressão dele era clara como o dia. Oliver, você estava por trás disso tudo? Ricardo exclamou, a traição pesando em seu coração. A cena estremeceu em volta deles novamente, e a escuridão que havia sido invocada cresceu. Sim, eu usei você para chegar até Clara, a única que poderia despertar o que precisamos. A cidade precisa de sangue para renascer, e nós somos parte disso. Oliver gritou, e com um movimento brusco, destruiu o dispositivo em sua mão, liberando uma onda de energia que os lançou para trás novamente. Ricardo sentiu a gordura no peito. Tudo o que ele acreditava, toda a base de suas escolhas, sua vida, foi banhada em dúvida e confusão. Se Oliver, quem sempre considerou um irmão, era o verdadeiro vilão, então que outra verdade estava escondida? O tempo estava se esgotando, e a cidade ao redor deles ameaçava cair em ruínas novamente. Ricardo, Clara e Valentina estavam juntos, mas separados por um abismo mais profundo de desconfiança e medo. E no meio de tudo isso, as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. A escolha agora é sua, Ricardo. O futuro da cidade depende de você. E enquanto a escuridão se aproximava, um mistério maior ainda pairava no ar. Quem realmente era ele? O que devia fazer? O fim estava próximo, mas qual seria o preço a pagar por descobrir a verdade? Enquanto a luz pulsante o cercava, Ricardo sentia seu coração acelerar. A revelação de Oliver ainda ressoava em sua mente, mas a tensão era palpável. Ele precisava agir. O homem encapuzado, com um sorriso de desdém, parecia ganhar força a cada instante. Clara e Valentina estavam ao seu lado,
suas expressões refletindo uma mistura de medo e determinação. Estamos todos conectados e precisamos quebrar esse ciclo, Valentina gritou, a voz dela vibrando com urgência. O tempo estava se esgotando. Mas antes que pudessem formular um plano, um estrondo reverberou por toda a cidade. O chão tremeu e uma onda de choque os derrubou, lançando-os para longe. Ricardo se arrastou até ficar de pé novamente, confuso e aterrorizado. Nos escombros da destruição, algo se destacava. Uma figura se materializou, uma sombra que se erguia das cinzas. Era uma mulher, seus cabelos longos e desgrenhados, flutuando como fumaça no ar. Quando ela deu um passo à frente, Ricardo ficou paralisado ao reconhecer seu rosto. "Mãe!" ele sussurrou, a voz falhando com a incredulidade. O coração dele disparou, a esperança e o medo pulando como um tambor em sua cabeça. "Ricardo, tem muito que você ainda não sabe", ela disse, sua voz uma mistura de tristeza e urgência. "O que está acontecendo é maior do que você pode imaginar. Você faz parte de uma linhagem que está destinada a escolher um caminho, e esse caminho não é sobre vingança." A revelação cortou o ar. Ricardo sentiu o espírito despencar. "Linhagem? O que você quer dizer com isso?" Antes que a mãe pudesse responder, Oliver atacou, um brilho maligno nos olhos. "Basta! Ela não pode te salvar, Ricardo. A verdade é que você já está preso." E com aquilo, ele acionou outro dispositivo. Um barulho ensurdecedor explodiu, seguido por uma sequência de luzes que iluminou o céu. E Ricardo sentiu o mundo ao seu redor tremer. "Não!" Clara gritou. "O que você está fazendo?" A devastação aumentou, e um turbilhão de energia emanou do dispositivo, erguendo uma onda que iluminou tudo. Enquanto a luz se intensificava, um grito estridente cortou o ar. Ricardo olhou para Clara, seu instinto gritando. "Clara, cuidado!" Ele tentou puxá-la para fora do caminho, mas se encontrou mais uma vez jogado ao chão. Nela viu algo brilhar. Uma pedra, um cristal que parecia pulsar em sintonia com as ondas de energia. Era uma ligação com algo que ele não entendia completamente, mas que parecia tão familiar, ao mesmo tempo. "Clara, what is it?" É o que nos liga à verdade. Determinação renovada em seus olhos. Apenas segure-o, Ricardo. Isso pode mudar tudo." Mas antes que pudesse reagir, a figura encapuzada ergueu o dispositivo mais uma vez. "Vocês não vão escapar de mim. Sou o narrador desta história, e a última palavra é minha." O eco ressoou, e a luz começou a virar um redemoinho desesperador. E então, através da confusão, Clara gritou uma última vez. "Ricardo, há algo que você não sabe sobre todos nós. Nós somos... Bai." Mas, no meio da frase, um impacto repentino cortou suas palavras. A luz explodiu em um brilho ofuscante, e tudo o que Ricardo conhecia se desfez em fragmentos. Naquele momento, enquanto o vazio os engolia, ele sentiu uma conexão estranha e profunda com tudo ao seu redor. Havia algo mais, algo que ele não conseguia entender. Era como se o passado, presente e futuro se interligassem em um único lugar, revelando que a verdade era muito mais complexa do que qualquer um imaginara. E quando tudo parecia perdido, uma murmuração surgiu da penumbra. "Você está pronto para descobrir quem realmente é?" A cidade estava em ruínas, e a fúria estava se aproximando. As perguntas cercavam Ricardo, mas a maior de todas era: o que mais estava escondido na verdade? Ricardo sentiu o peso da verdade esmagando seu peito. A cidade ao seu redor
estava em ruínas, luzes piscando e sombras dançando entre a destruição. A mulher que se dizia sua mãe tinha desaparecido, e tudo o que restava era o eco O coração de Ricardo pulsava, cada batida ecoando em sua mente. Clara e Valentina estavam ao seu lado. Suas expressões eram um misto de medo e determinação. Nós temos que agir. Juntas podemos quebrar isso, Valentina exclamou, os olhos brilhando com uma faísca de esperança. Mas a figura encapuzada, agora revelando ser Oliver, não deixaria que a verdade saísse tão facilmente. Vocês acham que podem me parar? A verdade deve ficar enterrada, Oliver gritou, segurando o dispositivo que pulsava com energia. Ricardo sabia que se não conseguissem detê-lo, tudo estaria perdido. Clara, Valentina, temos um plano? Ele questionou com urgência, o medo correndo como fogo nas veias. Clara olhou para ele, a determinação em seus olhos disparando um novo ânimo. Sim, a pedra. Isso pode ser a chave. E quando ela ergueu o cristal que brilhava com uma luz crescente, uma onda de energia os rodeou. Era como se a cidade estivesse ouvindo, respondendo a um chamado ancestral. Não! Isso é impossível! Oliver gritou, mas algo na expressão de Ricardo mudava. O poder do cristal pulsava, como se estivesse esperando por aquele momento. Juntos! Agora! Ele gritou, e as 3 lâmpadas de esperança se uniram em um só. O brilho do cristal explodiu, e o mundo ao redor dele se iluminou. Uma luz intensa engoliu tudo, e em um instante, a cidade foi envolta por uma onda de purificação. Os gritos de pânico tornaram-se murmúrios de assombro. As memórias distorcidas de dor e vingança começaram a se dissipar, mostrando sorrisos e vidas que deveriam estar livres. Ricardo sentiu que a verdade não era apenas sobre seus segredos. Era sobre o legado do que estava por vir. Quando a luz finalmente se acalmou, o dia começava a clarear. Oliver estava caído, atordoado, e a maldição que havia cercado a cidade havia se desvanecido em um sopro. Clara e Valentina se viraram para Ricardo, e naquele olhar, tudo o que sentiram um pelo outro germinou em compreensão. Eles haviam quebrado o ciclo. É hora de começarmos de novo, Clara sussurrou, a voz dela avermelhada por lágrimas de alívio. Valentina acenou lentamente, e uma sensação de paz começou a preencher o espaço em que antes havia tensão. Ricardo respirava fundo, finalmente livre do fardo. Estou aqui e vou proteger vocês, ele disse, e a certeza em sua voz fez ecoar um sentimento poderoso ao redor. Mas no fundo, uma pergunta ainda pulsava em sua mente. O que mais o futuro reservava? E enquanto o sol nascia sobre a cidade, novos desafios surgiam à espreita, e os ecos do passado ainda sussurravam. O que eles conseguirão desvendar a seguir? A nova jornada estava apenas começando, e a verdadeira história agora pertencia a eles. Antes de ir, eu vou te pedir um favor muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal. Não queremos que você perca nenhuma das próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas histórias incríveis. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E eu quero ouvir o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs, como você, compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos lá, contamos com você!